Provérbios 10 nos fala no versículo 1 que o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Que nós possamos ser filhos sábios. Como que nós somos filhos sábios? Quando nós tememos ao Senhor. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 1, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E que o temor ao Senhor significa extremo respeito por Deus. Quando nós temos extremo respeito por Deus, nós vamos cuidar da nossa vida espiritual e vamos entregar a nossa vida a Deus, vamos cuidar das nossas emoções e dos nossos pensamentos, que corresponde à nossa alma. Na nossa alma, nós temos os nossos pensamentos e as nossas vontades, os nossos desejos, é onde estão as nossas emoções e também o nosso corpo. Vamos cuidar do sono, de bebermos mais água, de cuidarmos da atividade física, de cuidarmos do desenvolvimento intelectual, buscarmos a leitura de livros para crescer no repertório. Falamos que repertório é o conjunto de conhecimentos que nós temos a respeito da vida. Quando nós lemos Provérbios 1, nós dissemos que a sabedoria, ela se divide em sabedoria vertical, que é a sabedoria daqui de baixo para cima e de cima para baixo, onde nós conversamos com Deus e Deus responde de cima com sabedoria, nos orientando na vida espiritual e sobre os nossos propósitos e planos, e a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que nós adquirimos aqui na Terra, pela leitura de livros, pela conversa com pessoas inteligentes, com pessoas sábias. Então, o filho sábio é a alegria do seu pai. O filho sábio tem extremo respeito por Deus acima de tudo. O filho sábio é aquele que busca sabedoria vertical, a divina, e a sabedoria horizontal. Escolhe os seus amigos, cuida dos seus pensamentos e das suas emoções, decide antes de decidir alguma coisa, busca por instrução, por conselho, por conhecimento, usa a sua razão, a sua inteligência e não decide pelas emoções. Decide pela inteligência, pelo entendimento. Tem discernimento e prudência nos seus caminhos. Nós falamos sobre os pilares da sabedoria quando lemos Provérbios 9, que os 7 pilares da sabedoria são a instrução, aquele que é sábio busca se instruir, o conselho, busca conselhos de pessoas mais experientes e que já têm resultados excelentes naquilo que se busca, o conhecimento, que busca a leitura de livros, buscar cursos, treinamentos sobre vários assuntos. 4, a inteligência, usa a razão para pensar antes de comprar alguma coisa, antes de tomar decisão se realiza ou não um financiamento, antes de tomar a decisão se leva avante ou não o namoro, antes de decidir com quem deve namorar, antes de decidir se deve ou não falar alguma palavra. Depois, o entendimento, porque a pessoa que tem sabedoria, ela busca não só a instrução, o conselho, o conhecimento e a inteligência, ela procura colocar em prática. Quando você coloca em prática, você mostra que tem entendimento. Quando você coloca em prática aquilo que você sabe, você passa a ter discernimento. O discernimento é a capacidade que você tem de enxergar antecipadamente quais são os resultados, as consequências de você seguir por um caminho ou por outro. Você tem discernimento quando você já é entendido em alguma coisa. É aquela pessoa que fala, não faça assim, porque vai dar errado com certeza. É a pessoa que tem discernimento. E a prudência, que é a capacidade mais alta da sabedoria de tomar a decisão mais acertada para cada circunstância. Prudência, dando um exemplo bem simples, é quando você está dirigindo o carro e o sinal fica amarelo. Você pode tanto avançar quanto parar, mas é a prudência
que vai definir se é melhor parar ou prosseguir. Se você está bem perto do sinal, você pode cruzar tranquilamente, mas se você está um pouco mais distante, é mais prudente parar. Então, quando você tem duas ou mais alternativas para uma decisão, a prudência é a sabedoria mais alta, que permite que você saiba exatamente qual é a melhor decisão para aquele momento. Todas essas questões que nós falamos em Provérbios 1, em Provérbios 9, estão relacionadas à sabedoria, e o filho sábio, aquele que segue por esses princípios, vai trazer alegria para o seu pai, mas aquele que deixar de atentar para essas coisas vai trazer a tristeza para a sua mãe. Quando ficamos doentes, enfermos, quando não nos alimentamos bem, podemos ficar com diabetes, podemos ficar com sobrepeso. A obesidade pode gerar problemas de circulação, problemas cardíacos. Todas essas coisas são consequência de má alimentação, falta de cuidado com a saúde, e a falta de cuidado da saúde, que muitas pessoas podem pensar assim: eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, ou eu fico assistindo o que eu quero. Mas todas essas coisas vão destruindo não só a pessoa que cai nesses vícios, mas as pessoas à sua volta. O marido ou a esposa que se entrega para a bebida acaba afetando a seus filhos, afetando o seu casamento, afetando não só os pais. O versículo 1 fala da alegria do pai e quando o filho é sábio, mas também se refere às pessoas à nossa volta. Nós vivemos em família, em sociedade, temos os nossos amigos, e quando alguém que é muito próximo de nós sofre, nós sofremos juntos. Então, devemos ter essa consciência de que quando nós somos sábios, nós podemos ajudar as pessoas à nossa volta a saírem das situações difíceis e a trazer respostas de alegria, resultados, sucesso, conquistas, realizações para as pessoas à nossa volta. Versículo 2: aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Quando você age com honestidade, você tem segurança daquilo que você conquista. Um criminoso que consegue 100 mil reais, por exemplo, terá prejuízo. O que ele terá que gastar com um advogado quando ele for descoberto vai até mesmo levar mais do que 100 mil reais. Então, quando a pessoa pensa, compensou porque eu ganhei com base no crime, mas quando ele é descoberto, ele pode perder 5 vezes mais. Houve pessoas que, quando foram descobertas, tiveram que usar o dinheiro da família para conseguirem pagar os advogados, para conseguirem recuperar a liberdade ou diminuir a sua pena. Ande sempre com honestidade, porque quando você é honesto, você não tem dúvida em relação a nada do que você tem. Você pode andar de cabeça erguida e com segurança. Ande com honestidade no seu casamento, sendo honesto, fiel, leal, para que nenhuma pessoa com quem você saiu possa ameaçá-lo, ameaçá-la de falar a respeito de uma traição para o seu marido que vai gerar sofrimento e dor dentro da sua casa, dentro da sua família. Seja honesto em relação aos seus sócios, porque quando você é desonesto com o seu sócio, você está destruindo o seu próprio negócio. O seu sócio confia em você. Você certamente não gostaria de ser enganado por ele. Então não engane o seu sócio. Seja leal, honesto, faça a coisa certa. Inclusive, existem até pessoas que dizem que nunca fazem sociedade com pessoas que traem o seu marido ou a sua esposa, porque se a pessoa é capaz de trair o próprio cônjuge, a pessoa com quem dorme, então ela não tem limite para trapacear ou para enganar um sócio. Versículo 3: o Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Os bons são aqueles que seguem no caminho da honestidade, são aqueles que seguem no caminho da verdade. Quando nós lemos Provérbios 8, nós lemos ali que a sabedoria anda juntamente com a retidão,
a verdade, a correção, a repreensão, a justiça, o bom senso, tudo isso com o conselho. A sabedoria anda juntamente com todas essas coisas. Então, aqueles que fazem aquilo que é correto, Deus, ele sempre vai abrir um caminho para que ele receba aquilo que ele necessita. Lá no Salmo 37, que foi escrito pelo rei Davi, está escrito que já fui moço e já fui velho, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, Deus sabe daqueles que são honestos, justos e verdadeiros, e ele abre sempre um caminho para abençoar. Agora, aqueles que praticam o mal, Deus também é justo para fazer com que eles sejam descobertos. Eles podem não ser descobertos num primeiro momento, mas Deus aguarda o tempo certo e, no tempo certo, ele aplica a sua justiça. E os maus, muitas vezes, conquistam, conquistam e, de repente, perdem tudo aquilo que conseguiram. Outro dia, ouvi o testemunho de um homem que era envolvido no tráfico de drogas. Ele disse que, durante alguns anos, trabalhou intensamente nisso, conseguiu comprar uma mansão, conseguiu ter carros, motos, mas todos os dias ele não conseguia dormir. Ele disse que ficava atemorizado, pensando, a qualquer momento a polícia pode me descobrir e bater a porta aqui. E esse temor que ele tinha ficou afligindo ele por muitos anos, até que um dia isso de fato aconteceu. A polícia bateu na porta, ele foi preso e todo o patrimônio que ele conseguiu com o crime foi gasto com advogados e ainda não foi suficiente para livrá-lo da prisão. Ele teve que cumprir alguns anos de pena e depois que ele saiu, ele disse que hoje ele tem apenas uma moto e paga um aluguel, mas ele tem um trabalho honesto e ele disse que desde esse momento que ele saiu da prisão, está reconstruindo a vida dele, ele consegue dormir descansado. Então o versículo 3 fala: o Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O mal, ele não compensa, ele tira a paz, tira o sossego, tira a tranquilidade. O mal pode ficar ali, praticando o mal e vivendo com bens materiais, mas ele nunca terá a calma, a segurança, a tranquilidade, o sossego no momento de no momento em que ele for dormir, no momento em que ele estiver no seu dia a dia. Versículo 4: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quando você não faz o que precisa ser feito no tempo devido, não estuda, não busca sabedoria, não busca conhecimento, acaba ficando pobre. E esse detalhe aqui do versículo 4 é que o preguiçoso espiritual, aquele que não ora, aquele que não lê a Bíblia, aquele que não jejua, ele fica pobre espiritualmente. Ele fica dependente da oração dos outros. Ele fica dependente da resposta de Deus, porque ele não quer fazer a sua parte. E tem muitas pessoas que estão dizendo: Deus não me responde. Você tem sido diligente? Você tem se esforçado no seu trabalho que é devido a você fazer todos os dias? De acordar, conversar com Deus, ler a sua palavra, meditar, participar dos cultos, santificar a sua vida? Porque se você tem preguiça de fazer as coisas ligadas ao reino de Deus, você não vai enriquecer, não terá riqueza espiritual. E se você também não se dedica nos seus estudos, no seu trabalho, em aprender alguma coisa para que você possa ter o seu negócio ou ocupar uma boa posição em um bom emprego que tenha uma boa remuneração, você ficará pobre. Para tudo nessa vida se exige diligência, esforço, dedicação, disciplina, trabalho. Versículo 5: quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Então o versículo 5
ele confirma o versículo 4. Aquele que tem juízo é aquele que trabalha, aquele que faz o que precisa ser feito todos os dias. Porque a questão é, muitas pessoas elas tropeçam porque elas não têm foco. Elas começam a fazer uma coisa, mas elas não levam avante. E muitas pessoas não têm juízo porque elas não têm constância. Para que você tenha sucesso, é necessário fazer a coisa certa todos os dias. Muitas pessoas querem emagrecer, mas elas querem tomar uma pílula para que esse resultado aconteça de maneira fácil, quando na verdade, quando você come de maneira regrada e quando você pratica atividade física, quando você bebe mais água, quando você cuida do seu sono, quando você cuida das suas emoções e quando você se dedica ao fortalecimento espiritual, ao fortalecimento das suas relações familiares, ao fortalecimento das suas relações com as pessoas, você consegue saúde e naturalmente o seu corpo fica equilibrado. Mas as pessoas querem viver sem cuidar da sua saúde, de maneira ansiosa, preocupadas com coisas que aconteceram no passado, carregando mágoa e sem perdoar o próximo. Tudo isso é falta de juízo. Por que ficar pensando no passado? Por que ficar carregando mágoas em relação a pessoas que já fizeram mal para você? Perdoe a pessoa e tire essa pessoa do seu círculo de intimidade. Você deve amar a todas as pessoas, mas você não tem a obrigação de manter no seu círculo de mais íntimo todas as pessoas. Jesus tinha 12 discípulos, mas a Bíblia fala que ele andava mais de perto com Pedro, Tiago e João. Então, mesmo entre os 12, que eram os mais chegados, havia 3, que eram aqueles que caminhavam mais de perto com Jesus. Então, da mesma forma, se alguém lhe fez o mal, perdoe a pessoa e diga, bem, a pessoa já me fez algo ruim, então ela não vai fazer parte do meu círculo mais íntimo, daquelas coisas que são mais importantes na minha vida, eu não vou compartilhar com essas pessoas. Perdoe e siga avante. Quem tem juízo, colhe no tempo certo. Se você tiver esse juízo de perdoar as pessoas do passado, não ficar ansioso com relação ao futuro, mas cuidar do seu presente. Plante a oração, o jejum, a leitura da palavra para ter relacionamento com Deus, que no tempo certo, quando você precisar das respostas do Senhor, ele estará ali para lhe responder, porque você está todos os dias plantando no relacionamento com Ele. Faça os seus estudos diários para aprender novas profissões, novas carreiras, com remunerações melhores, para que você possa ter mais condições para realizar mais projetos para você e para a sua família. Estude todos os dias, com constância. Tenha foco naquilo que importa. Tem muitas pessoas que perdem o foco olhando o noticiário. O noticiário apresenta as notícias que estão acontecendo, mas se você cuidar mais do seu estudo, da sua vida, vai chegar uma hora que você vai ter tanto que, independentemente da economia, independentemente das notícias, você estará tão bem que você será totalmente independente disso, dessas circunstâncias. Tem pessoas que ficam olhando a notícia do governo, a notícia disso, a notícia daquilo. Preocupe-se, coloque foco naquilo que é colheita para a sua vida, porque no tempo certo você vai colher. Agora, quem dorme na época da colheita passa vergonha. Tem muitas pessoas que plantam, estudam, criam projetos, fazem coisas, mas elas têm vergonha de, na época da colheita, na época de falarem para o seu superior que querem o aumento porque fizeram a parte delas, elas não pedem. Elas dormem na época da colheita. Você já trabalhou, você já fez a sua parte, você já estudou, você já trouxe resultado. É direito seu, agora que chegou a época da colheita dos resultados, pedir a sua parte. Se você
É daquelas pessoas que têm aquela sensação de não merecimento. Ah, eu não mereço. Eu sei que eu fiz bastante, mas eu não mereço. Pode acontecer de vir uma outra pessoa que pode se apropriar do seu trabalho e pegar aquilo que você fez. Tem muitas pessoas que reclamam disso. Elas falam assim: eu que fiz todo o projeto, eu estudei, desenvolvi, escrevi, preparei, coloquei em prática e deu resultado. E agora que deu resultado, chegou outro e disse: fui eu que fiz. Porque às vezes a pessoa deixa escapar a sua ideia e o outro vem e se aproveita da sua ideia. Então, tenha as duas sabedorias, a de ter juízo, de cuidar da sua vida e também a de, na época de receber a sua parte, de você ter a sua colheita, de você dizer: isso aqui fui eu que fiz. Quando você está fazendo um trabalho, você tem que dizer: olha, eu estou fazendo esse projeto, eu estou estudando nisso aqui, eu estou aplicando aqui dentro do trabalho isso e isso, todos os dias, e está gerando resultado. Você tem que falar aquilo que você faz. Senão vem outro e copia aquilo que você criou. Não durma na época da colheita. Versículo 6: os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Ser bom, né? Os bons são abençoados, são aqueles que fazem coisas boas. E uma das coisas boas de você fazer é não emprestar dinheiro. Nós já lemos em Provérbios capítulo 6. Porque muitas pessoas leem esse versículo aqui, ó, os bons são abençoados. E elas leem assim: os bonzinhos são abençoados, as boazinhas são abençoadas. Mas os bons aqui significa aqueles que seguem o caminho da sabedoria. Os bons são aqueles que têm extremo respeito por Deus, que amam a Deus acima de tudo. Os bons são aqueles que trabalham todos os dias, que se dedicam naquilo que fazem, que colocam foco nos seus projetos. Os bons são aqueles que são honestos, são aqueles que são fiéis, são aqueles que são leais nos contratos. Os bons são aqueles que sabem dizer não e colocar limite nas pessoas. Os bons são aqueles que não ficam com amizades, como aquelas pessoas que ficam fofocando e falando mal a respeito dos outros. Os bons não falam mal a respeito dos outros. Eles têm palavras de edificação, eles têm palavras de construção, eles estão sempre envolvidos em ideias. Os bons não falam de outras pessoas. Eles falam a respeito de ideias, de projetos, de crescimento, de desenvolvimento, de planejamento. Os bons não perdem tempo assistindo programas de televisão que não levam a lugar nenhum. Os bons cuidam da sua saúde, cuidam da sua alimentação, cuidam do seu sono, cuidam daquilo que comem, daquilo que bebem, cuidam das suas amizades, cuidam do seu casamento, cuidam dos seus filhos, cuidam do seu relacionamento. Esses são os bons, são abençoados, porque eles estão fazendo a coisa certa. Os bons prestam muita atenção nos ambientes que frequentam. Eles não vão em qualquer lugar, eles prestam atenção se aquele lugar faz sentido para elas. E os bons escolhem bem os seus amigos. Eles andam com pessoas que são sábias, mais sábias, que têm sempre conselhos, recomendações, orientações para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Eles não andam com aqueles que são tolos. Eles não perdem e não gastam seu tempo em conversas tolas. Agora, as palavras dos maus escondem a sua violência. Por que que as palavras dos maus escondem a sua violência? Os maus. O tempo está ruim. A... O governo está indo mal. A corrupção está crescendo. Parecem palavras que são inocentes. Ah, são só comentários que ele está fazendo. Mas essas palavras são palavras dos maus. A violência é: deixa eu tomar o seu tempo aqui. Deixa eu roubar a sua atenção aqui. Deixa eu plantar em você uma preocupação com a corrupção, com o futuro. Deixa eu colocar uma preocupação em você. Isso é a violência do mal. Ele coloca naquele que escuta, para escutar o caminho dele. Ele violenta as suas vítimas
atacando as suas emoções. Quando você conversa com uma pessoa que fala assim, o governo está indo de mal a pior, o futuro do Brasil está cada vez pior, as pessoas escutam essas palavras, que são as palavras dos maus, e elas são assaltadas na sua paz, na sua tranquilidade, no seu foco, na sua atenção. Então, os maus, as palavras dos maus escondem a sua violência. Não deixe os maus, os que vivem com pessimismo, roubarem a sua atenção, o seu foco, o seu tempo, a sua disciplina, a sua concentração em alcançar os seus objetivos e suas metas. Fuja dessa violência. Eles são violentos, eles querem arrancar de você aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua fé. Às vezes eles falam assim, mas do que adianta? A gente ora, ora, ora e Deus não escuta. Quem sabe se Deus escuta a gente? Será que ele realmente existe? Uma palavra de violência, violência contra a sua fé, violência contra a sua confiança no Senhor. O mal, ele lança uma palavra que parece inocente. Ah, é que ele está com dúvida mesmo se Deus existe. Não são, são palavras dos maus que querem arrancar a sua fé, a sua confiança, o seu tempo. Versículo 7. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quando você é bom, você é lembrado como uma bênção, por quê? Porque os bons são aqueles que têm boas ideias, que têm resultados, que têm depoimentos de testemunhos de coisas boas que Deus realiza na vida deles. Então, quando você chega num lugar e tem testemunhos, bênçãos e boas palavras para contar, as pessoas lembram de você como uma bênção. Mas os maus logo são esquecidos. Ninguém quer se lembrar de pessoas que vivem na bebedice, no cigarro, no vício da pornografia, no adultério, na corrupção, na mentira. Essas pessoas querem, essas são aquelas pessoas que todo mundo quer esquecer logo, para poder continuar a sua vida e o seu projeto. Versículo 8. Quem tem juízo aceita os bons conselhos, quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. Preste atenção, né? Então tenha juízo, aceite bons conselhos, cuide do que você fala. O que você fala impacta naquilo que você é. Quando você tem pensamentos maus e começa a falar, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como, eu sou muito fraco. Você está falando essas palavras e você está colocando em você, no seu cérebro, a desgraça. Você está enfraquecendo o seu sistema de defesa e a sua capacidade. Diga palavras boas. Em nome de Jesus eu consigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, então Ele me guardará. Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente. Eu elevo os meus olhos para os montes e o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e Ele fez a terra. Declare as palavras de Deus na sua vida. Versículo 9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. É um versículo que confirma aqui o versículo 2, que fala que aquilo que se concede com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. E o 9 fala, a pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. 10. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Tome cuidado com as pessoas que elogiam você. Muitas vezes a pessoa te elogia e ela não quer falar alguma coisa que você precisaria melhorar no seu projeto porque ela é falsa. E o objetivo dela é justamente fazer com que você acredite que tudo está bem para que você não vá adiante. Prefira ouvir a crítica, porque aquele que critica você, se ele for apenas um crítico, você vai perceber que aquilo que ele está falando, você já está fazendo. Então, você vai poder ficar tranquilo, não precisará se preocupar com a crítica pela crítica,
Mas se a crítica for com franqueza e mostrar para você algo que você não tinha percebido, você consegue melhorar ainda mais o que você está fazendo. Então, uma crítica, ela traz mais resultado do que um elogio. O elogio muitas vezes traz um prejuízo. Você pode ficar arrogante, você pode ficar soberbo, você pode ficar altivo, você pode ficar prepotente, você pode achar que agora é superior em relação ao próximo. Esses são os perigos de você receber o elogio de maneira sem crítica. Avalie se realmente aquele elogio tem sentido. Por exemplo, o elogio de você faz muito bem o seu trabalho. Você deve pensar assim: sim, eu faço muito bem o meu trabalho porque eu me dedico, porque eu tenho foco, porque eu acordo mais cedo, porque eu realmente faço como quem está fazendo para Deus. Então, esse elogio é um elogio vazio, porque na verdade você faz bem o seu trabalho porque você faz com toda essa dedicação. Agora, uma crítica pode dizer: você faz bem o seu trabalho, mas você poderia melhorar nisso. A pessoa que é tola, ela não presta atenção na crítica, mas a pessoa que é sábia, ela vai dizer: vamos ver se isso realmente faz sentido. E se fizer sentido, eu vou melhorar nisso. Então, pegue a crítica como uma pedra para que você construa uma escada para que você possa subir e alavancar. Versículo 11: As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. Mais um versículo, já falamos sobre isso, que os maus, eles falam coisas para tomar o seu tempo. É aí que está a violência deles. Agora, as palavras dos bons são uma fonte de vida. Quando você fala com pessoas que são boas, elas têm ideias, elas têm projetos, elas têm depoimentos com resultados para falar que levam você avante. Por isso, esse versículo 11, ele, numa aplicação prática, escolha com quem você anda, escolha com quem você conversa. Não dê conversa para qualquer pessoa. Se você vê que toda vez que a pessoa conversa com você, ela carrega uma palavra negativa, uma palavra que quer roubar de você a sua atenção, a sua alegria, o seu sossego, o seu ânimo, essa pessoa deve ficar afastada do seu círculo de amigos. Você não deve ter contato com ela. Lembrando do Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, nem pare no caminho dos pecadores. Pecadores são aqueles que erram o alvo da vida. Pecador significa aquele que erra o alvo, erra o objetivo. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, os maus, eles erram o alvo. O alvo deles é: o governo está mal, a crise está aumentando. Agora eu não sei o que eu vou fazer. E você, sabe o que você vai fazer? Eu estou sem saber o que fazer. Ah, peguei um trabalho, mas não estava muito bom, então prefiro ficar de braços cruzados, ao invés de trabalhar. Vou procurar uma outra oportunidade. Enquanto que os bons estão dizendo: enquanto eu não consigo outra oportunidade, eu vou ficar aqui aprendendo, fazendo alguma coisa, ou quando saem, vou sair agora para fazer um outro projeto, estou estudando, estou trabalhando, estou crescendo. Versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Então veja, o ódio, ele provoca brigas e provoca também depressão, provoca afastamento das pessoas. E nós, para crescer, precisamos de união de pessoas. Quando nós estamos estudando, quando estamos criando um projeto, quando estamos trabalhando e temos várias pessoas juntas, existem várias cabeças, vários cérebros pensando em unidade para conseguir a realização daquele projeto. Quem vive em uma casa dividida, com brigas, carregando ódio, acaba destruindo a sua própria, o seu próprio núcleo, a sua própria família, a sua própria empresa, o seu próprio negócio. Então, o ódio, ele só traz brigas, mas o amor,
Perdoa todas as ofensas. Às vezes, você vai perdoar as ofensas e você vai ter que desfazer uma sociedade com uma pessoa que de repente fez uma coisa muito grave com você. Mas perdoe a pessoa, né? E se tiver que desfazer aquela empresa porque o que a pessoa fez foi muito grave, desfaça, mas perdoe. Não carregue ódio para a sua vida. Recomece com uma outra empresa, com outros sócios, perdoe aquela pessoa que fez a coisa errada e prossiga. Se for com o seu cônjuge, não sendo caso de adultério, não sendo caso de violência, de agressão física, você pode perdoar, mesmo que a pessoa tenha feito isso, adultério e violência física, você deve perdoar, mas nesses casos, a Bíblia permite que a pessoa desfaça a união. No caso do adultério, você pode ler depois Mateus, capítulo 19. Jesus fala abertamente que no caso de relação sexual ilícita é admissível o divórcio. Se você tem força suficiente para perdoar e pode levar avante o seu casamento, pode prosseguir dessa forma. Mas se você não tem, dependendo de como aconteceu, com quem aconteceu, como foi, Mateus 19 permite que você ponha o fim nesse casamento por esse motivo. E 1 Coríntios fala a respeito da como o marido deve tratar a esposa, que deve tratar como quem cuida. Então, não deve haver violência, agressão. Então, não sendo esses casos, perdoe as ofensas. Versículo 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria. Voltando ainda no 12, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, fala a respeito daquela pessoa que se torna cristã. E muitas vezes o outro que não é cristão, ele não aceita continuar casado com a pessoa, porque ele fala assim: se você ou você fica comigo ou você segue a sua fé em Cristo. E Paulo explica que nessa hipótese, quando acontece isso, então a pessoa, quando ela faz isso, ela pode terminar aquele relacionamento, porque é o outro que tomou a decisão de não querer continuar com aquele que aceitou a Cristo. E se o outro não concorda que aquele que aceitou a Cristo continue seguindo a Cristo, então aquele que está seguindo a Cristo, ele deve deixar o seu cônjuge ir, deixando livre, porque é a vontade dele ou dela, conforme o caso. Versículo 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Então, o versículo 13 está dizendo o que para nós? A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, você deve andar com ela. Aquela que não tem juízo, aquela pessoa que é tola, ela precisa ser castigada. Qual é o castigo? Ela precisa ser colocada para fora da sua vida. Ela precisa ser afastada para que ela não prejudique a sua vida. É necessário aplicar o castigo. Em outras palavras, muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. E é necessário dizer não. A pessoa não vai mais fazer parte do meu círculo de amigos, porque ela é uma pessoa que não tem juízo, ela não quer crescer, ela não quer estudar, ela não quer ter relacionamento com Deus, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer praticar atividade física, ela não quer cuidar da sua alimentação, ela só quer viver consumindo conteúdo de pornografia, consumindo filmes, jornais, notícias ruins, falar de corrupção, falar de coisas negativas. Ela só quer isso. Então, se ela não tem juízo, ela tem que ficar fora do meu caminho. Ela tem que ser castigada, ela tem que ser colocada para fora, porque a opção é dela. A não ser que a pessoa seja da família, quando nós temos um vínculo em que é nosso dever e é nosso compromisso ajudar a pessoa a crescer, a se conscientizar, pessoas que não fazem parte do seu núcleo familiar, você pode aplicar esse afastamento de maneira imediata.
Agora, as pessoas que são da sua família, como que você castiga elas? Você pode, por exemplo, dizer para o seu filho, para a sua filha, você só vai ganhar isso se você mudar esse seu comportamento. É uma forma de você colocar o castigo. Limitar recompensas. Com relação ao marido, com relação à esposa. Ah, você quer fazer muito aquela viagem, você quer muito sair para comer naquele restaurante. Você só vai se você fizer isso. Então é necessário aplicar algumas disciplinas para que a pessoa saia do caminho da tolice, para que a pessoa perceba que você está atento, que você está atento em relação à tolice que ele está fazendo e que ela está fazendo. Versículo 14. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Então veja, os sábios guardam todo o conhecimento que podem. Então os sábios estão sempre buscando conhecimento, sabedoria horizontal, sabedoria vertical. Nós falamos a respeito disso. Sabedoria no relacionamento com Deus. Os sábios guardam o máximo que podem a respeito da Bíblia, para que possam aplicar na sua vida. Os sábios guardam o máximo de conhecimento do maior número de áreas para que possam ter repertório para falar a respeito de vários assuntos, para poderem resolver problemas com mais facilidade. Os sábios se preocupam em aprender sobre educação financeira, sobre como investir o dinheiro para poderem poupar, fazer investimentos. Os sábios procuram saber como administrar os seus recursos, como preparar as refeições, como cuidar da saúde, porque isso diminui os gastos com remédio, com plano de saúde, com consultas médicas e garante tempo, porque o tempo que você tem que ficar fazendo tratamento médico é um tempo que você poderia usar para ler, aprender, viajar, se divertir, buscar a Deus, fazer coisas melhores do que ficar internado em um hospital porque você não prestou atenção com relação à sua saúde. Então os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. 15. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Riqueza não é só dinheiro. Riqueza é riqueza espiritual, riqueza é conhecimento, riqueza é sabedoria, riqueza é saber o que fazer, com quem fazer, aonde ir. Quando você tem riqueza, você é rico, você fica protegido do mal. Quando agora os pobres não têm conhecimento, não têm sabedoria, não sabem como cuidar da saúde, não sabem fazer aplicação financeira, não sabem buscar a Deus, porque não estudam a palavra de Deus, então não sabem como agradar a Deus. A pobreza destrói os pobres. Versículo 16. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Então, o trabalho dos bons. Quem são os bons? Os que são diligentes, que acordam cedo, que têm foco, que estudam, que buscam oportunidades melhores, que não ficam parados, estagnados. Mesmo quando estão ganhando em uma boa condição, eles estão olhando para novas oportunidades, estão sempre buscando crescimento. O trabalho dos bons produz vida, vida gera mais vida. Aqueles que são bons oram, buscam a Deus, têm revelações a respeito dos projetos de Deus e eles continuam sempre orando, sabendo naquela palavra que diz que aquele que vencer, aquele que for até o fim, herdará a coroa da vida. Então ele está sempre buscando vida. Mas aqui nós podemos lembrar da parábola das 10 virgens. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus contou uma parábola. Parábolas são histórias fictícias que servem para revelar verdades espirituais. E Jesus usava parábolas para falar a respeito do reino de Deus. E ele contou a parábola das 10 virgens, onde ele disse: e havia 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E todas as 10 tomaram as suas vasilhas com o seu azeite e foram até o local em que o noivo se manifestaria. Chegando perto da meia-noite, chegando perto do momento do noivo chegar,
as 5 que eram tolas, que eram imprudentes, foram até as 5 que eram as sábias, as prudentes, e pediram que elas dessem azeite delas para elas. Elas disseram assim: as nossas lamparinas estão se apagando, dá-nos do vosso azeite. E as prudentes disseram: vão e comprem para vocês, para não ser o caso de faltar para nós e para vocês. Então aquelas 5 que eram loucas foram buscar azeite, mas deu a meia-noite e o noivo abriu a porta e só as 5 prudentes alcançaram a salvação. Então Jesus contou essa parábola falando a respeito da importância de carregar o azeite, ou seja, de carregar a persistência, a presença do Espírito Santo, de você estar sempre orando, de você sempre fazer a sua parte. O trabalho dos bons produz vida. Os bons estão sempre fazendo a coisa certa, são como as virgens prudentes. Mas o resultado do pecado, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Quem erra o alvo? Aquele que deixa de alimentar a sua vida espiritual. Aquele que deixa de orar, deixa de fazer a coisa correta, se deixa prender com distrações nos seus projetos aqui na Terra. Quem se deixa prender por isso está errando o alvo. Então o resultado de quem erra o alvo do pecado é somente mais pecado. Quando uma pessoa cai, por exemplo, no vício da bebida, ela bebe uma vez. Depois, qual é o resultado do pecado? É mais pecado. No dia seguinte, ela vai receber novos convites para beber de novo. Quem cai no vício da droga, quem cai no vício da pornografia, quem cai no vício de começar a falar mal dos outros, quem cai no vício de ficar assistindo noticiário e vendo notícias piores, cada dia mais e mais ruins. Você já viu que tem algumas pessoas que você fala com ela e ela sabe tudo do noticiário ruim. Porque fulano morreu, porque o governo está corrupto, porque agora aumentou mais imposto, porque agora aconteceu mais isso, porque agora aconteceu mais aquilo. Isso é o quê? Quem está fora do alvo. O resultado do pecado de quem está fora do alvo é somente mais pecado. A pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa, vai ficar no pecado e ela nunca vai crescer, porque ela vai ficar acorrentada naquilo, em falar mal dos outros, nos vícios. Versículo 17. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Então, aceite a repreensão e siga o caminho da vida. 18. Com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Então, o mentiroso é o quem? O mentiroso aqui é o cobiçoso, é o invejoso. Ele fala assim: que bom que você comprou carro novo, que bom que você mudou de casa, que bom que você conseguiu a promoção, que bom que você... Palavras mentirosas, né? O mentiroso, ele esconde o seu ódio. Dentro do coração ele está dizendo: como que esse cara, como que essa guria conseguiu essas coisas? Como que essa pessoa conseguiu? E quando eu falo aqui como que esse cara e como que essa guria, porque o mentiroso, ele tem desdém, ele tem desprezo, ele dentro do coração dele, ele desconsidera a pessoa que está fazendo a sua parte. Então, essas pessoas, elas falam assim, na frente ela: que bom que você conseguiu. E lá por trás, como que esse cara, como que essa guria conseguiu isso? Então, com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quem espalha mexericos, se espalha das outras pessoas para você, vai espalhar de você para outras pessoas. Nunca ande com pessoas que vivem fofocando. Elas falam mal do outro para você hoje e amanhã é de você para os outros. Versículo 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Essa questão do 19 tem que se prestar muita atenção com aquilo que vai se falar. Não fale sem pensar. Pense no que você fala. Versículo 20. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. Então, mais um versículo falando que as palavras dos bons têm valor, são prata pura. As ideias dos maus não têm valor. 21. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte.
Mais um versículo sobre prestar atenção nas palavras dos bons. Porque se você escuta as palavras dos bons, você será bem sucedido. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. O que é a falta de juízo? Não ouvir a palavra dos bons, ouvir a palavra dos maus, não cuidar a respeito das suas próprias decisões, em relação ao seu espírito, em relação à sua alma, em relação ao seu corpo. Se você não cuida do seu espírito, tem falta de juízo nisso, você morre espiritualmente. Se você não cuida da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, você cai em depressão, cai em ansiedade. Isso leva você à morte. Você fica paralisado, paralisada, não vai a lugar nenhum. E se você não cuida da sua saúde física, você vai para a sua morte. Pode ter infarto, problemas variados de todo tipo de sorte na saúde. 22. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. O versículo 22 fala que quando você anda com Deus e você é abençoado por Ele, Deus dá uma prosperidade extraordinária que, mesmo que você ficasse se esforçando e se dedicando, você não conseguiria aquele resultado. A bênção de Deus, ela é sobrenatural. Ela traz para você coisas que você olha e fala: como que eu consegui tudo isso? É porque é a bênção do Senhor. Versículo 23. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. 24. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Versículo 25. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Mais um versículo que fala aquilo que nós já lemos, no versículo 2 e no versículo 9, né? Que fala sobre honestidade, que a pessoa que anda com honestidade anda em paz. Então, o versículo 25, ele confirma os versículos 2 e 9, dizendo que os maus, quando de repente surge a tempestade, eles caem de vez, mas os honestos sempre ficam firmes. 26. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Então, o versículo 26 fala: se você tem algum amigo preguiçoso ou alguma amiga preguiçosa, ou algum colaborador preguiçoso ou preguiçosa, você precisa desconectar essa pessoa da empresa. Sobre esse assunto, tem muitas pessoas que são preguiçosos, que são preguiçosas, mas elas são aquela pessoa gente boa, aquela pessoa que tem sempre uma piadinha, que sempre tem bom humor, que é aquela pessoa que dá um tapinha nas suas costas, aquela pessoa que está sempre sorridente. E muitos donos de negócios falam assim: mas aquela pessoa é tão legal, aquela pessoa é tão boa, eu não consigo demitir a pessoa porque eu tenho um vínculo emocional com aquela pessoa. Você precisa se desconectar desse vínculo emocional, porque o preguiçoso ou a preguiçosa vai levar o seu negócio à ruína. E quando você prestigia o preguiçoso assim, os colaboradores que são honestos, trabalhadores e verdadeiros vão entender que você colocou uma política no seu negócio, que vale mais a pena não trabalhar e ser o, o, o agrada a todos do que ficar trabalhando e fazer e produzir no negócio. Então, você tem que se desconectar emocionalmente dessas pessoas, porque muitas vezes o preguiçoso, a preguiçosa são essas pessoas mesmo, que eles têm o jogo de cintura, eles são legais, eles são bonzinhos, eles são agradáveis, eles têm um papo, né, que agrada, mas é justamente aí que está o engano dessas pessoas. Você tem que desconectar dessas pessoas. Versículo 27. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Quem teme ao Senhor tem extremo respeito pelo Senhor, cuida do seu espírito, cuida da sua alma, cuida do seu corpo, tem saúde espiritual, tem saúde mental, tem saúde física. Agora os maus morrem antes do tempo. Morrem antes do tempo. Muitas vezes caem em depressão, caem em ansiedade, perdem a saúde mental porque estão desconectados de Deus, não estão com saúde espiritual.
e às vezes não cuidam do corpo, ficam com problemas na saúde, acabam morrendo por doenças porque não cuidaram da saúde. 28. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. Versículo 29. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. 30. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. 31. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. E 32. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Conhece alguém que no trânsito está xingando as outras pessoas porque tomou uma fechada, alguém que é impaciente? Essa pessoa está no caminho mau, está seguindo o caminho do mal. Fuja dessas pessoas, e se você tem sido assim, então isso é um sinal de que você precisa cuidar melhor da sua saúde espiritual, da sua saúde almática, da sua alma, dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos e da sua saúde física. Vamos agradecer a Deus. Se você quer ter um relacionamento com Deus e começar a ter uma saúde espiritual, você precisa aceitar a Jesus para que você possa estar com Deus. Muitas pessoas dizem que você pode chegar até Deus como quem sobe numa montanha, que pode chegar até o topo por vários caminhos. Mas só há um caminho para acessar a Deus, que é aceitando Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer receber Jesus hoje e acessar a Deus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você aceitou Jesus como teu Senhor, Ele lidera a sua vida a partir de hoje, e como teu Salvador. Você reconhece que tem pecados e que Ele morreu na cruz lá atrás para hoje você ter esse perdão. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que fica no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus, e você pediu para ter o Espírito Santo para te ajudar aqui na terra até chegar à eternidade. Esse Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que vive naqueles que aceitaram a Jesus. Vamos agradecer por essa meditação. Senhor, te agradecemos por essa palavra, te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Que nós possamos cuidar das nossas amizades e nos afastar daqueles que são maus, que vivem sem foco, perdidos, que vivem em fofocas, envolvidos em coisas que não produzem e não geram nenhum resultado. Que nós possamos nos desconectar dos preguiçosos, daqueles que não querem nada com nada e que muitas vezes são enganadores. Livra-nos daqueles que são os elogiosos, mas que estão com ódio do nosso progresso, do nosso sucesso, da nossa realização, dos nossos projetos. Que o Senhor venha afastar essas pessoas dos nossos caminhos. Abençoa os nossos negócios, os nossos trabalhos, os nossos estudos, as nossas famílias, derramando sempre a tua graça, a tua sabedoria sobre nós e confirmando a tua presença e a tua graça sobre a nossa vida hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.